Olá pessoal, tudo bem? Você fez uma cirurgia dentária e de repente no outro dia acordou com alguma região roxeada e levou um susto, né? E você quer saber o que é antes de passar em consulta? Eu vou te explicar direitinho o que são esses edemas. Você está com a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Pessoal, roxo após a cirurgia, geralmente tem algumas significações, mas não é para você se assustar, muito menos para você se desesperar e sair correndo aí. Fique em paz, eu vou te explicar direitinho o que é. Dependendo de algumas cirurgias dentárias, como terceiros molares, né, segundo molar inferior, às vezes a área da mandíbula ela é extremamente gordinha e irrigada. A gente aqui tem a bochecha, né? Na bochecha tem as ramificações, tem uma glândula muito grande chamada parótida, que é uma glândula salivar. Nós temos aqui, né, a gordura da bochecha e essa ramificação nervosa por dentro, né, da parte óssea e que se comunica com a bochecha internamente. Tudo isso, gente, é extremamente delicado. São vasinhos, né, de veias e artérias que levam o sangue, né, até todas as regiões. Quando a gente faz uma extração dentária, pode ser que em algum movimento de afastamento da gengiva, da bochecha, né, um leve afastamento traumatiza ali a bochecha, traumatiza aquela região. Traumatizar é dar um pequeno impacto e aí fere uma veinha, né? E aí você na hora não percebe, isso não tem dor porque está anestesiado. Às vezes a cirurgia foi um pouco grande demais quando se trata de segundos e terceiros molares inferiores. O tempo que a gente precisa para afastar, que seja 30 minutos, é 30 minutos de afastamento. Então a persistência do afastamento da bochecha para a gente poder fazer a cirurgia é tempo suficiente para causar ali um ferimento interno nas veinhas ali da região. Isso pode ser um motivo. Que no outro dia você está medicado e todas as vezes nem sente dor, mas percebe que ficou um leve roxinho. É isso daí, geralmente é trauma do próprio afastamento que a gente precisa para poder enxergar. Vocês imaginam que é uma cirurgia pequenininha, né? A parte da coroa ali é uma coisa, um orifício super pequeno, mas a gente precisa de amplitude, abertura, né? Para que a gente possa fazer a nossa cirurgia ali. Então isso acaba traumatizando. Mas tem outro motivo, gente, também que ninguém sabe, que aparece essa equimose, né? Esse arroxeado ali da região, e eu já te conto o que é. Primeiramente, eu queria saber o seguinte: se você está achando essa informação importante, não deixa de compartilhar, não deixa de comentar, se inscreve lá no meu canal. Se você acabou de fazer uma cirurgia, tem outras para fazer, não deixa de entrar no meu guia do pós-operatório completo que está aí embaixo, tem um link para você comprar esse guia. É um guia extremamente mastigadinho, falado por mim, de tudo que você tem que fazer desde o primeiro dia antes da cirurgia até 30 dias depois, dia após dia, direitinho, todas as orientações do que fazer, do que comer, do que não deve fazer, para você ter um pós-operatório super perfeito. Voltando, temos outro motivo aí também para que aconteça, né, o roxeado, o hematoma. Muitas vezes o paciente, sem perceber, dorme com a cabeça, gente, assim, ó, apoiada nas mãos, dormindo gostoso, sonho de anjinho, né? Aí o que acontece? Vai que bem no lugar da cirurgia. Isso acontece muito, gente. Infelizmente, se você tem 4 sisos, 1 hora, né? Você vai dormir sem querer à noite, você vai colocar a mão e vai pressionar a área cirúrgica. Isso é muito normal. E no outro dia, geralmente está inchado, não está dolorido, mas está inchado e está roxo. Isso daí é por causa da pressão dos tecidos com as mãos e a cabeça. Fica um tempão à noite aquilo pressionando, né? Então o sanguinho vai pelas veias e artérias bem pequenininho, de conta-gota, né? Passando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então aquilo é um inchaço por plasma. É plasma que tem ali, líquido intersticial,
que fica preso naquela região e dá um inchaço e obviamente vai dar o edema também, porque você está medicado, você está naquele sono profundo, entrou na posição do soninho e já foi, aí pressionou aquela região, pronto, aí você fica desesperado, liga para o seu dentista, mas você vai olhar e avaliar, você está com dor? Se você não tiver com dor, foi pressão intersticial mesmo. O que você tem que fazer? Primeiro, adotar as posturas que a gente adota no primeiro dia. É gelinho, tudo bem? Nessa região, para os líquidos voltarem ao normal, né? Entrarem na corrente sanguínea normalmente. E a outra coisa também é usar Iridoide, né? Que é uma pomadinha Iridoide da parte externa para tirar o roxidão ali, tirar todo aquele hematoma. Você vai passando 2, 3 vezes ao dia, você vai ver, daqui a pouco não tem mais nada, some mesmo, tudo bem? Isso vai te ajudar bastantão. E o ideal, gente, para evitar edemas e inchaços, né, roxidão, é dormir naquela posição que eu explico de 120 graus. Tudo isso, pessoal, tá no guia completo do pós-operatório, você não deixa de olhar lá para você se guiar, tá bom? Se você gostou dessas informações, não deixa de curtir, não deixa de colocar sua inscrição para nós e aguardo vocês lá. Um grande beijo, até a próxima!